noite a todos mais uma vez. Vamos, primeira coisa, lembrar que hoje a gente está num dia muito especial, dia 15 de Av. Alguns chamam de o Dia dos Namorados no nosso calendário judaico. Muitas coisas boas aconteceram. Na prática, é o dia mais alegre do nosso calendário. É hoje à noite, dia 15 de Av, e Yom Kippur. Yom Kippur também muitos acham que é um dia triste, um dia para chorar, por mais que é um dia mais sério, um pouco mais tenso, mas ainda assim é um dia muito alegre. É um Yom Tov muito grande, uma festa muito grande para a gente poder comemorar e se alegrar e ficar feliz com tudo que acontece. Com certeza Hashem perdoa, Deus perdoa nossos pecados no dia de Yom Kippur, então por isso é um momento muito alegre. Então aproveitar também para dedicar essa aula para todos os que precisam de brachá, de bênção no casamento, encontrar um cônjuge, ou também no sentido de ter shalom bayit, que Hashem possa abençoar todos nesse sentido no dia de hoje. Amém. Muitos pensam, muitos falam, e na verdade isso é uma reclamação muito antiga. As pessoas acham que o calendário judaico é um teatro, é uma peça. Por quê? Todo ano é igual. Vai chegar Rosh Hashanah, vai chegar Yom Kippur, está chegando daqui 50 dias, vai chegar de novo Sukkot, e aí vai para Hanukkah, e depois Pesach, e assim vai indo. Mas semana passada, no domingo, nós tivemos o jejum Tisha B'Av, o dia mais triste do nosso calendário. Então as pessoas falam que chegou Tisha B'Av, é um dia triste, um dia que todo mundo chorou, mas parece uma piada. As pessoas choram e passa uma semana, está todo mundo alegre de novo, que é o dia de hoje, 15 de Av. Então fica uma coisa um pouco sem sentido, que as pessoas ficam se questionando. Por um lado a gente acabou de ficar triste, depois a gente está feliz de novo. Então a tristeza em si do dia 9 de Av é uma tristeza verdadeira? Ou talvez não é uma tristeza verdadeira. Talvez é só uma tristeza espiritual, talvez é só uma coisa que a gente tem que se sentir mal, mas na verdade no dia seguinte a gente já vai se sentir bem e a vida segue. Mas por outro lado, realmente, a gente sabe que no judaísmo as coisas não são tão brincadeiras assim. Quer dizer, tudo tem esse lado que a gente pode sempre olhar o lado positivo, a gente sempre ri e conta piada e etc. Mas na verdade, a ideia, o dia 9 de Av que teve no domingo foi um dia triste. E não um dia que passou e mais um ano vai ter. É um dia realmente para reflexão, para tomar boas decisões e seguir nossas vidas. Assim como o dia de hoje. É um dia alegre, o dia mais feliz no nosso calendário, mas ainda assim nós temos que lembrar que a alegria não é completa enquanto nós não temos o terceiro templo reconstruído. Eu queria conectar o dia de hoje com a paraxá da nossa semana. Existe uma conexão que é muito bonita, uma conexão maravilhosa entre esses dois assuntos, uma ideia realmente muito bonita que eu vou apresentar para vocês sobre a conexão da porção da nossa semana. Nós estamos lendo a história de Moshe Rabbeinu. A Torá começa, o nome da porção, Vaet Hanan. Moshe Rabbeinu implorou para Deus. Moisés queria de qualquer forma entrar na terra de Israel. Então ele vira para Deus e pede, implora, muitas e muitas vezes: Deus, por favor, dê um mérito para eu entrar em Israel. Os sábios explicam que ele rezou 515 vezes. Esse foi o número de reza. Vamos entender por que 515, não 613, ou 770, ou 18, 36, 180. Por que 515? 515 não é um número que muitos usam hoje em dia. Então nós temos que entender que quer dizer esse número que Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes para poder entrar na terra de Israel. Mas então Moisés vira a Deus, ele pede para Deus: por favor, eu quero entrar em Israel. Eu sei que você já decretou que eu não posso mais entrar, já passou o tempo e o decreto já está feito, mas eu imploro, por favor, Deus, eu quero entrar em Israel. O que Hashem responde para ele? Moshe, meu querido, fique em silêncio. Você não vai conseguir. As suas rezas não serão suficientes para me convencer. Eu decidi, está decidido, papo final, você não vai entrar em Israel. E logo a gente fica pensando, Moshe Rabbeinu foi o grande líder. Ele pediu para Deus 515 vezes e Deus não atendeu o pedido dele. Imagine a gente, cada um de nós, que não estamos no nível de Moshe Rabbeinu, o maior profeta de todos. Nós rezamos todos os dias para Deus. Será que Deus escuta nossas rezas? Será que realmente vai mudar uma reza a mais, uma reza a menos,
Se eu fizer 2 rezas em vez de 3 todos os dias, será que Deus vai me ouvir ou não vai ouvir? Quer dizer, se Deus não ouviu Moshe Rabbeinu, por que ele vai me ouvir? Porque ele vai ouvir a minha reza. Então a gente tem que entender esse sentido de tudo isso. O que significa tudo isso que Moshe Rabbeinu rezou e Deus pediu para ele ficar em silêncio? E assim também, como a gente sabe, a Torá é uma lição. A palavra Torá vem da linguagem de Horaá, que significa lição. Tudo que tem na história, nos nossos livros, na Torá, é uma lição para os nossos dias atuais. Então a gente tem que tentar entender qual a lição que a gente aprende. A princípio parece que a lição que Deus quer passar aqui é uma lição negativa, que não adianta rezar, porque o que já foi decretado não tem volta. Então, tudo isso faz a gente pensar um pouquinho. E é isso, esses são os temas que eu queria trazer hoje para vocês. Toda a ideia da reza, o que significa. Realmente, será que uma reza pode mudar o esquema, o que já foi decretado, ou será que não? Ou muitas vezes a gente reza e parece que nossas rezas não valeram nada. A gente pediu para alguém se curar, infelizmente, Deus nos livre, a pessoa não se curou. Parece que a gente rezou tudo em vão. Alguma coisa a gente tem que entender. E ainda mais num dia como esse, o dia alegre que é hoje, vamos tentar trazer isso de uma forma alegre, de uma forma positiva, para que a gente possa sempre ter essa energia especial e entender qual o significado verdadeiro de uma reza, qual o significado de um pedido, o que a gente aprende com Moshe Rabbeinu e com tudo isso. Então vamos esclarecer tudo. Primeira coisa, Moisés, a Torá fala, Va'etchanan el Hashem. Ele implorou para Deus, Ba'et Hahi, naquele momento. O que quer dizer naquele momento? Porque Moshe Rabbeinu sabia que Deus decretou que ele não entraria em Israel. Mas naquele momento, que a Torá descreve como aquele momento, a gente não sabe qual é. Moshe Rabbeinu achou que a reza dele teria um poder diferente. Dizem nossos sábios, aquele momento, pode ser que era justamente o dia de hoje, o dia 15 de Av. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu viu o que estava acontecendo. Os judeus estavam entrando em Israel e eles tinham acabado de conquistar a terra do povoado chamado Sihon e a terra de Og, que eram 2 territórios. Esses 2 territórios eles já eram considerados, de alguma forma, parte da terra de Israel. Então Moshe Rabbeinu, Moisés olhou e entendeu. Se Deus deixou a gente conquistar uma parte da terra de Israel, significa que talvez Deus já deixou eu entrar numa parte, quer dizer que talvez ele anulou o decreto dele. Pode ser que ele deixe eu entrar em toda a terra de Israel. Então por isso, nesse momento, no dia de hoje, dia 15 de Av, foi o dia que Moshe Rabbeinu pediu para Deus para poder entrar. Porque talvez hoje seria um dia diferente. Outro episódio interessante que aconteceu hoje. Nós sabemos que aquela geração do deserto, que saiu do Egito e passou pelo deserto, todos os homens de 20 a 60 anos acabaram falecendo por causa do pecado dos espiões, que foi no dia 9 de Av, que a gente teve agora no jejum. Nesse dia, os espiões voltaram, falaram mal de Israel, todo mundo conhece a história, então foi decretado que esse dia todos os homens iriam falecer. O que acontece? Interessante. Todo ano, no dia 9 de Av, os homens cavavam seus túmulos, entravam e não acordavam no dia seguinte. Anos se passaram, no último ano, os últimos idosos de 60 anos foram cavar seus túmulos e de repente, no dia 9 de Av, eles cavaram, eles acordaram no dia seguinte. E eles acharam estranho, porque a gente acordou, na verdade a gente não deveria mais estar aqui. E assim eles fizeram, então vamos tentar mais um dia. E assim eles cavaram o túmulo deles pelo segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até que chegou no dia 15 de Av. Eles viram a lua cheia, eles entenderam que Deus perdoou o pecado deles. E eles não iriam mais falecer. Então foi um dia muito alegre. Moisés está vendo essa história, o que ele pensou? Olha só, é um dia alegre. Deus está perdoando as pessoas, talvez ele vai me perdoar. Talvez todos os pecados que eu fiz, na verdade o pecado dele, como a gente já trouxe aqui, foi que ele conversou, ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra, mas talvez Deus perdoou. Então talvez eu tenha uma nova chance. Então ele pede para Hashem, Va'etchanan el Hashem, ele implora para Deus, por favor, Deus, assim como você perdoou os idosos, me perdoe também. Deixa eu entrar na terra de Israel. E assim ele tenta mais uma vez. Porém, como a gente falou, Hashem não aceitou o pedido dele e, infelizmente, ele não conseguiu entrar em Israel. Existe uma explicação que é interessante trazer. Entre o dia 15 de Av, que é o dia de hoje, até o dia 7 de Adar, que foi o dia do falecimento de Moisés, nós temos 200 dias.
Na verdade, 200 dias, tem alguns dias que a gente tem que tirar, porque no Shabat não se pode pedir nada, não se costuma pedir no Shabat, não é um momento de pedidos. Shabat é um dia alegre, um dia de descanso, a gente costuma rezar, obviamente, estudar, mas não pedir. Então, tira 28 Shabatot que a gente teve nesse tempo, nesses meses, vai sobrar 172 dias. Quantas rezas a gente tem em 172 dias? A gente reza 3 vezes por dia. A gente vai ter 516 rezas. Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes. Porque ele começou a rezar a partir da reza da manhã, do Shacharit, do dia 15 de Av. Então daqui a gente faz o cálculo e entende a prova que ele rezou 515 vezes para Deus, até o dia do falecimento dele, na qual Deus realmente não deixou mais ele entrar. Então, de qualquer forma, o resumo de tudo, Moisés está implorando, está pedindo, está chorando para Deus, por favor, deixa eu entrar em Israel, e Hashem fala para ele, querido filho, querido Moshe, fique em silêncio, você não tem chance. E como eu perguntei, isso aconteceu com Moshe, o que vai ser da gente, que a gente também pede para Deus? Será que Deus escuta nossas rezas, ou será que talvez nossas rezas são em vão? A gente sabe que nada é em vão, mas para onde vão nossas rezas? O que acontece com elas? Então vamos tentar esclarecer isso hoje de duas formas. Primeira coisa, todo mundo conhece o episódio de Korach. Korach foi o homem mais rico do povo de Israel, daquela geração que estava no deserto. Ele era uma pessoa extremamente rica, ele tinha um poder e ele queria mais poder. Então ele foi brigar com Arão, que era o irmão de Moisés, e com Moisés, falando: quem disse que Deus escolheu vocês para serem os líderes do povo? Talvez vocês estão se fazendo, talvez Deus não fala com vocês, talvez alguma coisa aconteceu, talvez Deus não quer que vocês sejam os líderes, talvez tenham outras pessoas melhores. E toda a história aconteceu, Moshe Rabbeinu teve que provar que ele foi o escolhido, que Arão foi o escolhido. Mas a linguagem que Moisés usa naquela semana é a mesma linguagem que Deus usa na nossa semana para falar com Moisés. Algumas semanas atrás a gente estudou a história de Korach, e Moshe Rabbeinu, em um determinado momento, ele fala: Rav lachem bnei Levi. Parem, acabou. Tudo que vocês estão falando, vocês acham que vocês merecem ser os líderes, vocês têm algum poder a mais do que a gente? Acabou. Fiquem em silêncio. Eu vou provar para vocês que Deus escolheu Arão, meu irmão, como o sumo sacerdote. Então fiquem em silêncio. E ele usa essa palavra Rav lachem. Na nossa semana a gente encontra algo parecido. Deus fala para Moisés: Rav lach. Você está pedindo para entrar em Israel? Acabou. Fique em silêncio. Você não vai conseguir. E a mesma linguagem, Rav lachem, Rav lach, quer dizer, é uma linguagem parecida. Então, muitos sábios comparam aquele episódio de Korach com a história de Moshe Rabbeinu. E, na verdade, uma grande lição que a gente pode tirar daquela história. Moshe Rabbeinu, ele explicou para o Korach, para os líderes da época, para todo mundo que estava guerreando contra, que estava lutando contra Arão, lutando contra o irmão dele. Moshe Rabbeinu explicou: cada um tem a sua missão no mundo. Então, você, Korach, você tem a sua missão. Você é a pessoa que foi escolhida para servir a Deus de certa forma, que Arão foi diferente. Cada um tem o seu jeito de servir a Deus. Então, não tenta pegar o lugar de outro. Isso tem a ver com a porção da nossa semana. A gente vai ler também sobre os 10 mandamentos. E o último mandamento é: não cobiçará. Não tenha inveja. Quer dizer, Moshe Rabbeinu está falando: Korach, não precisa ter inveja do outro. Você tem o seu papel, ele tem o papel dele, eu tenho o meu, e assim a gente vai viver numa sociedade. Não adianta você achar que você merece mais do que o outro. Isso realmente, Deus também quis mostrar para Moisés, falando: Moisés, o que você quer entrar em Israel? Eu já falei que a tua missão é no deserto. Acabou, você não tem que ficar procurando mais. Você não precisa ficar invejando os outros que vão entrar. Você não tem que querer ficar com aquela vontade de querer mais, querer mais. Calma. Você chegou até onde você chegou, agradece. Isso muitas vezes a gente também falha um pouco hoje em dia. A gente fica querendo mais, querendo mais, querendo mais. Às vezes a gente tem que simplesmente parar um pouco, agradecer, levantar nossas mãos e: obrigado, Deus, por tudo que eu tenho, por tudo que você me deu até agora. Eu só tenho que agradecer, não tenho por que querer mais. Por outro lado, com certeza a gente não pode também ficar parado.
Um ser humano, ele é realmente uma criatura que vai avançando, sempre dando um passo à frente, como a gente fala. Então não pode também se sentir bem no nível que eu tô. Eu preciso estar querendo mais. Só que por outro lado, eu não preciso também querer a parte dos outros. Eu quero mais dentro dos meus limites. Mas isso envolve, às vezes, eu parar e agradecer a Deus pelo que eu tenho hoje. Isso Moshe Rabbeinu teve que aprender com todo esse episódio. Então, quando Deus teve que colocar ele em silêncio e falar que ele não tem chance, que ele não vai entrar em Israel, na verdade foi uma lição para ele e para nós hoje em dia. Não tenta pegar a parte de outro. Se contenta com o pouco que você tem, agradece a Deus pelo pouco que você tem. Isso é um lado da história. Eu queria trazer uma outra ideia, também muito bonita, que foi apresentada pelo Rebbe de Lubavitch, em nome do Rebbe de Munkach, que foi um líder hassídico da Hassidut. Ele também foi uma pessoa muito especial. E esse Rebbe de Munkach, ele teve vários Hassidim. Ele passou, primeiro, ele teve Hassidim desde a época do Holocausto. Ele foi uma pessoa muito diferente, uma pessoa muito especial. E ele tem ensinamentos maravilhosos. Uma coisa que ele falou, que tem a ver com toda essa história, o jeito que ele trouxe a história, é fantástico. Isso que eu queria trazer para vocês. Começando com uma pequena história. Existia uma professora chamada Henie. Henie, ela foi escolhida pelos chefes, o prefeito de um certo povoado, vamos chamar assim, não sei se dá para chamar de povoado, em um pequeno local nos Estados Unidos, não sei se era uma cidade, não sei se dá para chamar como cidade, mas ele chamou, esse prefeito escolheu essa Henie, que era uma mulher judia, para ensinar crianças que infelizmente cresceram sem pai, sem mãe, crianças órfãs, que elas estavam indo para o mau caminho. Elas estavam procurando um caminho errado. Não só crianças judias, mas também crianças não judias, que estavam indo para um caminho mais de vícios, de drogas e de outras coisas que não são muito boas. Essa Henie, ela pegava essas crianças, educava, e quando chegava numa idade mais avançada, ela passava as crianças para uma escola que todos os alunos estudavam na cidade. Então ela educou, ela pegou uma classe e passava, e assim foi durante vários anos. Certa vez ela pegou uma classe muito difícil. E ela começou a educar e tentava. No final do ano, graças a Deus, quase todas as crianças passaram para a escola que ela desejava, exceto uma menina que ela tentou de tudo, mas ela não conseguiu. A menina conta a história, ela fala: minha mãe é judia, o meu pai é árabe, um muçulmano, se casaram, e minha casa nunca foi muito boa. Nunca foi muito boa, ela quis dizer no sentido de educação. Ela não conseguia ter uma educação, minha mãe queria uma coisa, meu pai queria outra, e a gente não conseguia se entender. E eu acabei, hoje em dia eu moro sozinha, toda a história que aconteceu, e essa Henie tentava educar essa criança, essa menina, mas ela não queria de jeito nenhum. Então essa Henie escreveu uma carta para o Rebbe e pediu: Rebbe, por favor, eu quero uma solução. O que eu faço com essa menina? E a resposta do Rebbe veio alguns dias depois. Henie, todos os dias, recita o Teilim, o capítulo de Salmos, equivalente à idade dessa menina. Todos os dias faz um Teilim pela menina. Isso, na verdade, é um grande conselho. Muitas pessoas que a gente quer ajudar e a gente não sabe como, pelo menos falar os Salmos, o capítulo de Salmos, representante que vale a idade da pessoa. Até mesmo tem os que falam que a gente deve fazer isso antes da reza de manhã. Colocar o tefilim, antes de começar a reza, fazer o Teilim, o Salmo de alguma pessoa, isso pode ajudar. Então, o Rebbe escreve: fala esse capítulo daquela menina todos os dias. E a Henie então começou a fazer o capítulo. Dia após dia ela vai rezando, anos se passam. 20 anos depois, o marido dessa Henie foi dar uma palestra em um local. Em Israel, num pequeno vilarejo conhecido como Zichron Yaakov. Eles fizeram um evento e o marido da Henie foi falar, ele falou. Quando ele termina, uma mulher vem para ele e fala: Rabino, cadê tua esposa? E o Rabino mostra a esposa, ela vai correndo para a esposa. Fala: você, Henie,
sabe quem sou eu? Eu sou aquela menina. E ela mostra, eu estou aqui com uma criança, essa aqui é minha filha. A minha filha, quando ela cresceu, eu não queria nada de judaísmo para ela, você sabe que eu sou uma pessoa difícil, eu não queria nada com ela. Mas a menina começou a insistir e mostrar que cada vez ela queria mais, ela queria aprender mais judaísmo, ela descobriu que ela é judia e parece que ela mudou a vida dela. E eu não sabia mais o que fazer, eu coloquei ela numa escola judaica. Quando eu coloquei ela numa escola, ela começou a aprender mais. E tudo que ela aprendia, ela trazia para casa e ela exigia de mim. Hoje em dia, olha quem sou eu. Eu sou uma pessoa que cumpro o judaísmo e tento cada vez mais melhorar quem eu sou. E essa Hannah sabia que grande parte desse mérito foi por causa do Teilim que ela fazia por aquela mulher todos os dias. Às vezes a gente não sabe, mas uma reza tem um poder muito maior do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente fica tentando procurar soluções, o que eu posso fazer? Ou às vezes a gente gosta de reclamar, eu rezei, eu rezo todo dia, você acha que Deus me escuta? Imagina, um filho precisa pedir para o pai dele, pai, eu quero um celular novo. Um exemplo. Uma vez o pai escuta, na segunda vez o pai já fala, tá bom. Terceira vez o filho fica pedindo, o pai já começa a olhar para o filho, o que você quer? Eu já ouvi. Espera, vamos ver, vamos comprar, vamos pesquisar. Mas não é assim de um momento para outro. E assim também a gente fala para Deus todos os dias 3 vezes o mesmo texto da reza. E parece de alguma forma que a gente está rezando a mais, que uma vez só já seria suficiente. Não precisa tanto rezar, não precisa toda hora ficar rezando, toda hora cada vez mais rezas, mais pedidos. Mas na verdade, o que a gente pode olhar para hoje e entender, Moshe Rabbeinu, ele estava no deserto e ele pediu para Deus, aquela terra que você prometeu para o nosso povo, eu quero conquistar, eu quero entrar nela, eu quero fazer parte desse povo. E Deus, como a gente falou, pediu para Moshe Rabbeinu ficar em silêncio. Explica aos nossos sábios porque ele rezou 515 vezes. Se ele tivesse chegado no nível de 516 rezas, Deus mudaria os planos. Ele teria que ouvir Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque como um bom pai, a gente está vendo aqui as perguntas, o Durval perguntou, uma pessoa com 71 anos reza o Salmo 72, isso é muito importante, boa pergunta. Um parênteses, a pessoa que tem 71, ela faz o Salmo 72, exatamente. Porque ela está entrando no próximo ano de vida. Então a pessoa que tem 10 anos, ela vai fazer o Salmo 11, porque ela está entrando no 11º ano de vida. Então assim a pessoa que tem 71 anos, ela está entrando no 72º ano, então ela faz o 72. Então sempre é um a mais, que é o ano que a gente está entrando no dia do nosso aniversário. Isso é realmente uma regra importante. Moshe Rabbeinu, Moisés está lá pedindo para Deus. Existe um momento que Deus, como um pai, não consegue falar não para o seu filho. Um pai não consegue não ouvir o filho em algum momento. Então, quando Deus ouviu Moshe Rabbeinu pedindo 515 vezes, ele falou, Moshe, para. Mas o para de Deus não foi um para no sentido negativo. Acabou, você não vai conseguir, para de rezar, foi no bom sentido. Moshe, eu quero que você entenda que se você rezar mais uma vez, eu vou ter que te ouvir. Eu não vou mais aguentar e eu vou ter que te fazer entrar em Israel. E isso é uma grande lição para a gente. A gente reza, como eu falei, parece que a gente está rezando igual todos os dias, mas na verdade, o que a gente não sabe é que uma reza, ela pode mudar toda a história. Existe uma reza principal, que é o Kaddish. O Kaddish, as pessoas que estão falando Kaddish, ou o Hazan, que está rezando na frente do público, que fala o Kaddish, ele chega no meio e todo mundo responde, Yehei Shmei Rabba Mevarach Lalam Lalmei Almayait Barech. Que o nome de Deus seja engrandecido e louvado para todo sempre. Essa frase é conhecida, nós lemos também no Shema Israel. No Shema Israel a gente lê essa frase em hebraico, no Kaddish nós lemos em aramaico. No Shema Israel a gente fala Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Que o nome de Deus, que a glória dele seja honrada para sempre. É a mesma coisa que a gente fala no Kaddish, mas um é em hebraico e um é em aramaico. Então tem várias explicações, porque hebraico, porque aramaico, a linguagem dos anjos, a linguagem dos seres humanos, muita coisa interessante sobre isso. Mas o que eu quero falar é que essa frase que a gente fala no Kaddish,
tem o poder de quebrar todas as barreiras. A pessoa que responde Yehei Shmei Rabbah com toda a sua força, com toda a dedicação, ela pode quebrar os decretos que foram decretados para ela nos próximos 70 anos. A gente consegue mudar tudo. Tudo que Deus decretou que pode acontecer. A pessoa que vai numa sinagoga e responde dessa forma ao Kaddish, ele pode mudar toda a história dele. Ele pode mudar tudo que foi decretado. Tem uma força incrível, uma força imensa. Algo que a gente não está acostumado. Da mesma forma, a gente tem que olhar e levar em consideração o que nós temos hoje. O dia 15 de Av, um dia tão alegre, um dia tão especial. Uma pessoa que reza direito, uma pessoa que dá um valor à reza, e não só pega o livro, abre o Sidur, lê o texto e não entende nada e termina. Às vezes é importante saber, a pessoa pode e muitas vezes deve rezar em português. Na sinagoga a gente não vai rezar em português porque é um público, tem muitos envolvidos. Mas a pessoa que está sozinha, até mesmo quando ela está na sinagoga, ela pode rezar em português. E se ela vai entender melhor, obviamente. E a reza dela, numa linguagem que ela entende, vale muito mais, muitas vezes. Tem rezas que é importante, o Shema Israel é importante rezar em hebraico, a Amidah, tem gente que fala que é melhor rezar em hebraico, mas mesmo se a pessoa rezar em português, valeu, e com todas as intenções, é importante a pessoa entender, e não olhar para a reza de uma forma, mais uma reza, eu vou rezar hoje 1, 2, 3 vezes, ou a minha reza de hoje vai ser igual a de sempre. A gente tem que olhar diferente, tem que saber dar valor às nossas rezas. Saber que uma reza pode mudar toda a história. Um Kaddish bem respondido pode mudar tudo. Como Durval escreveu, Hashem conhece todos os idiomas, é verdade? Então é importante a gente saber que uma reza pode mudar toda a história. E se Moshe Rabbeinu tivesse rezado 516 vezes, Deus teria aberto o caminho e ele teria entrado em Israel. Mas ele entendeu também a parte dele. Ele entendeu que ele não pode querer mais. Ele chegou ao momento máximo dele. Então a gente tem que saber o poder de uma reza. Existe um exemplo bonito para isso, de uma pessoa que perdeu algumas moedas na rua. E ele estava procurando, só que estava muito escuro, era à noite, ele não tinha onde procurar, ele estava procurando, ele pegou o celular dele, mas não estava achando. Então ele chamou uns amigos, falou, vamos, me ajudem. E os amigos, com aquela boa vontade, foram procurar as moedas dele, mas ninguém estava muito importado. O que ele fez, a ideia dele? Ele pegou uma moeda de ouro, que valia muito mais do que todas elas, e jogou no chão. Por que ele jogou no chão? Aí os amigos viram que tem uma moeda de ouro, ele falou, todo mundo que encontrar essa moeda é dele. E assim, todo mundo obviamente ajudou a procurar, encontrar a dele, encontrou a de ouro, para ele era o que ele queria. Assim a gente também pode olhar para a nossa reza de uma forma. Às vezes, uma moeda de ouro pode valer muito mais do que muitas moedas que estão jogadas por aí. Às vezes, uma reza. E quem sabe se não é essa reza que eu vou fazer hoje que não vai mudar toda a minha história. Quem disse que não é a reza de hoje que vai realmente mexer com tudo? Às vezes a gente fala, eu rezei suficiente, eu fiz teilim suficiente, eu dei o meu máximo, mas às vezes é mais uma que pode mudar tudo. Como a gente vai saber? Ninguém sabe, nós não somos Deus, a gente dá o nosso máximo, a gente vai tentar o máximo que dá, mas saber a verdade a gente não sabe. Mas falar que nossa reza é em vão, de jeito nenhum. E mesmo que às vezes a gente reza e não vê o resultado, e mesmo que a gente reza e demora para ter um resultado, às vezes é importante saber que tudo que a gente reza fica guardado. E por mais que não foi usado hoje, pode ser usado amanhã, pode ser usado para uma outra coisa, que a gente nem perceba, que a gente nem sabe de onde veio o mérito. A gente fica se perguntando, por que Deus fez isso comigo? Por que eu tenho esse mérito? E muitas vezes é por causa de uma reza que eu esqueci. Uma prece, uma oração que eu fiz há tempos atrás, anos atrás, mas eu deixei de lado, eu esqueci dela. Às vezes é por causa dessa oração, desse momento, que pode ter mudado toda a nossa história. Isso é muito importante a gente saber. Uma reza realmente tem um poder imenso. Eu queria só terminar com uma pequena história. Uma história de um casal que estava há muitos anos tentando ter um filho. Infelizmente, anos se passam, nada, não conseguem. Até que em um momento, eles conseguem, graças a Deus, a mulher engravida e nasce uma filha maravilhosa. Seguiram a vida. Quem está contando essa história é um rabino conhecido em Israel, conhecido como Rabino Ashkenazi. Esse Rabino Ashkenazi, ele é filho do rabino-chefe da cidade de Kfar Chabad, uma cidade e uma aldeia em Israel. Esse rabino conta que ele recebe um telefonema um dia
E quem está no telefone é um jovem. Esse jovem fala, Rabino, e ele está chorando, está berrando, o que eu faço? A minha irmã, e o senhor conhece a minha irmã? O Rabino estava anos rezando pela irmã para que tivesse um filho. A filha dela está mal, a filha dela está em coma, eu não sei mais o que fazer. E realmente horas depois a filha acabou falecendo. Imagina quão triste, quão chateado a família ficou, única filha, depois de anos. A mãe já tinha por volta dos seus 40 anos, não estava fácil. E o Rabino foi na Shiva, nos dias de luto, tentar pedir, tentar consolar a família. E ele fala, eu não consegui falar nada, eu não tinha palavras para ver os pais chorando, eu não sabia o que fazer. O que ele fez? Pelo menos ele fez um Teilim, ele falou alguma coisa. Alguns meses depois, isso foi mais ou menos por volta do mês de Av, que a gente está agora vivendo, alguns meses depois, no mês de Nissan, esse mesmo garoto liga para o Rabino e fala, Rabino, você não tem ideia, a minha irmã, ela está grávida. Com 40 anos, ela conseguiu engravidar. O que aconteceu? Eu quero que você saiba, aquele dia que você veio na Shiva, e você falou algumas palavras que dava para ver na tua cara que você estava chateado, e você queria consolar, mas você não sabia como. Aquelas pequenas palavras que você falou mexeram tanto com a gente. E você mencionou a ideia do Teilim. A ideia do Teilim, que significa a pessoa fazer um Teilim, como a gente falou, da idade. A ideia da pessoa fazer um Teilim, por mais que a gente ache que não tem mais solução, faz mais um capítulo, mais alguma coisa, isso pode mudar tudo. E a minha irmã começou a levar isso a sério. Ela começou a fazer Teilim todos os dias. E justamente hoje eu posso te falar que, graças a Deus, ela tem essa boa notícia. Então, para a gente saber que realmente não é à toa que Deus faz as coisas, a gente está num dia como esse, o dia mais alegre do nosso calendário, é um dia para a gente olhar de forma positiva. Moshe Rabbeinu tentou, ele não conseguiu, mas ele entendeu qual é o lugar dele. E com certeza que a gente deve aprender é que vamos rezar para Deus e vamos entender o valor de uma reza. Uma reza não é à toa, uma reza não é uma coisa que tem limite. A gente sempre pode ir mais, a gente sempre pode rezar mais. Cada um no seu nível, cada um como consegue. E assim que a gente possa sempre tomar boas decisões e mudar a data de hoje, como a data já é uma data alegre, para que a gente possa realmente pedir para Deus. E mais um pequeno pedido. Ad Matai, até quando a gente vai ficar esperando nesse exílio? Até quando a gente vai ficar tendo que sentar no chão no Tisha B'Av? Até quando a gente vai jejuar no Tisha B'Av? Até quando a gente vai ficar sofrendo por tudo que a gente passou por todas as gerações? E quem sabe se não é essa pequena reza nossa que a gente não vai trazer a vinda de Mashiach. Talvez é isso que falta. Mais uma reza pequena, talvez pode mudar tudo. A gente não vai saber. Talvez é a nossa número 516 de reza que vai fazer a gente entrar na terra de Israel. Que seja ainda hoje, se Deus quiser, com muita alegria. Que a gente possa ter a reconstrução do terceiro templo, a construção do terceiro templo. Que Jerusalém possa voltar a ser o que era, toda a cidade maravilhosa, com muitas alegrias. Que a gente possa receber Mashiach ainda hoje, se Deus quiser, e se encontrar em Jerusalém, dançando e cantando com muita alegria. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença, agradeço a presença de todos. Só boas notícias para todos, que a gente possa aprender o valor de uma reza. Git Shabbos, Shabbat Shalom.